Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental e recorrente no atendimento clínico, que é a sarcopenia. E a sarcopenia é uma condição clínica progressiva e de alta perda de massa muscular. E ela é muito conhecida em situações com idosos, porém a sarcopenia ela começa a acontecer a partir dos 35 a 40 anos. Por quê? O estilo de vida sedentário, a má alimentação com baixo consumo de proteína, onde essa junção de maus hábitos faz com que a perda de massa muscular. E quando se trata de perda de massa muscular, muitas vezes nós pensamos só no tecido muscular, né? Na parte estética do que a gente vê. Então, por exemplo, quando se fala de sarcopenia, a gente pensa primeiro, esse músculo, mas os agravos que ela pode causar são muito maiores. Por quê? Os nossos órgãos, eles precisam de musculatura. Então, o músculo ele envolve o tecido externo e o tecido interno. Então, por exemplo, a deglutição, a perda de massa muscular, ela influencia em como você vai engolir esse alimento, no alimento seguro, na força de mastigação na mandíbula, se esse alimento ele vai realmente entrar na via gástrica ou na via respiratória. Então, como a gente sabe, o alimento ele não pode ir para o pulmão, que pode causar uma broncoaspiração e pneumonia. Então, o músculo ele é fundamental como um sinal vital. Então, ele é muito importante para a nossa vida. Então, na avaliação clínica, eu faço alguns testes de antropometria e avaliação física que faz com que eu possa identificar essa sarcopenia no paciente. E hoje é muito comum em pacientes jovens também, não somente nos idosos. Então, uma ferramenta que é muito utilizada é o hand grip ou dinamômetro, onde a gente consegue mensurar a força desse paciente na pegada. Então, o paciente pega aqui e faz a sua força. E a partir disso, existe um valor. E, em média, por exemplo, para o sexo feminino, 21 quilos é uma excelente parâmetro para a gente ver a evolução desse paciente. Então, pacientes que estão com sarcopenia, muitas vezes o valor dá 10 quilos no dinamômetro. Então, essa avaliação me permite individualizar muito mais a alimentação, porque é algo evitável e possível de tratamento para evitar lesões futuras. Então, a nossa composição corporal, ela precisa estar em perfeito equilíbrio. Então, imagina 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura corporal. A gordura, ela ocupa muito mais espaço, ela tem muito mais volume no nosso organismo comparado à massa muscular. Então, o que nós precisamos trabalhar é o aumento de volume muscular e tornar esse indivíduo, seja adulto ou idoso, mais funcional, para que ele consiga fazer as suas atividades laborais e ter uma excelente qualidade de vida. Então, vou mostrar um teste bem simples que dá para avaliar se você em casa ou se tem um idoso ou fazer com você mesmo, se você precisa de um acompanhamento nutricional e um acompanhamento físico. Então vamos lá. Nós vamos fazer primeiro a circunferência do braço, tá? E aqui na linha medial, pode relaxar o braço. Olha pra frente, aqui.
Não, relaxa, pode relaxar. Circunferência deu 30 centímetros, tá? Agora você vai colocar o seu braço para frente, flexionado. Não, relaxa. Aqui. E eu vou passar na linha mais alta do seu bíceps. Então, quando eu disser já, você pode contrair na força máxima, tá? Ficar à frente para conseguir visualizar. Pode contrair. Força, 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 força. Ok. No braço contraído, o resultado deu 29,5. Então, o que significa? Que na contração ele deu menor porque precisa de um maior estímulo de força muscular. Então, é indicado o aumento de ganho de massa muscular de forma total, para melhorar a funcionalidade e a proporção de gordura e massa muscular. Para o tratamento da sarcopenia, existe uma conduta nutricional individualizada. Então, o que devemos priorizar em primeiro lugar? O consumo de proteína de boa qualidade, tanto pela questão alimentar dentro do planejamento dietético e também da suplementação de proteína. Um exemplo, whey protein, o uso de creatina também é muito importante para aumentar a força muscular e não necessariamente o consumo ele está sendo obrigatório juntamente com o início do exercício. Muitas vezes a pessoa precisa do consumo até antes para começar uma fisioterapia ou a modalidade esportiva, como a musculação, o pilates. Então, essa organização da alimentação é fundamental para reduzir os danos, porque em casos mais graves, a sarcopenia afeta não somente a parte externa da musculatura, mas afeta os nossos órgãos vitais e deixa muitas regiões soltas. Por exemplo, a questão da mandíbula, da dentição, da mastigação. O ato de mastigar e engolir precisa de força muscular. Então, por isso é tão importante aliar o exercício físico e a alimentação e uma suplementação adequada, orientada por um profissional nutricionista. Quando se fala de sarcopenia, a sarcopenia ela não escolhe um biotipo. Por exemplo, um obeso ele pode ser sarcopênico, uma pessoa eutrófica, ou seja, que tem um peso normal, também pode estar com sarcopenia. E também, em casos graves, uma pessoa que está abaixo do peso, em caso de desnutrição, também pode estar com sarcopenia. E qual a conduta nutricional? No primeiro momento, começa-se com a avaliação física, utilizando ferramentas de antropometria, exame de bioimpedância para entender qual a composição corporal do momento, para assim iniciar o planejamento dietético com ajuste na quantidade de proteína e ajuste na suplementação, que é indispensável. Porém, te deixo um alerta: a suplementação ela precisa ser calculada por quilo de peso, idade, sexo. Então, por isso ela precisa ser tão individualizada a nível de suplementar e a nível de manter o planejamento dietético. E eu não posso esquecer, deixar de falar sobre a cereja do bolo. Eu não posso fazer todas as ferramentas que eu tenho em mãos sem auxílio do exercício físico, que é a cereja do bolo para o tratamento da sarcopenia. Por exemplo, a musculação e a dieta combinadas e perfeito alinhamento, eu consigo ter um resultado efetivo no tratamento da sarcopenia.